Uma boa noite a todos aqueles que nos seguem de longe e já oramos por alguns, mas um abraço muito especial ao nosso irmão Alberto, um abraço à nossa irmã Filomena, que está em São João, à nossa irmã Filomena também, que está em Inglaterra, aqueles que nos seguem de Angola e de tantos outros, do Vietnã, tantos outros sítios longínquos, mas é bom porque estamos juntos no bom combate e em oração a distância não nos separa, certamente. Mas vamos dar início então e vamos ler. Temos estado a estudar a carta aos Colossenses, estamos mesmo na reta final, mas vamos então abrir as nossas Bíblias na carta aos Colossenses, capítulo 4, e eu vou pedir aos irmãos para fazermos a leitura de pé. E a palavra de Deus diz-nos assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão, amado e fiel ministro, e conserve no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. Juntamente Onésimo, amado fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco está preso comigo, vos saúda em Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia, pelos que estão em Herápolis. Saúda-vos Lucas, médico, amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e a Ninfa, a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses, e a que veio da Laodiceia, lede a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação do meu punho, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. E foi a leitura, podemos sentar, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos ouvir então o nosso irmão Alberto agora, e depois um irmão que queira partilhar um pensamento, esteja à vontade, pode-se dirigir aqui ao púlpito e... Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por este momento importante de oração e estudo das Escrituras. E agradeço o carinho dos irmãos que recebem os meus pequenos pensamentos. Colossenses 4, no verso 17 ainda, dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. O que vem a ser fazer ministério? Será que eu estou dentro desta também? Todo cristão tem que entender a importância de fazer ministério. Quando o assunto é ministério, nós temos que nos reportar ao apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, para a igreja, corpo de Cristo. E, semelhantemente, olhando a carta que Paulo escreve à igreja que está em Roma, ou aos crentes que estão espalhados em Roma, nós a encontramos no primeiro capítulo de Romanos, verso 11 e 12, teria até o capítulo todo, mas vamos destacar o verso 11 e 12. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Isso é fazer ministério. Paulo, ele ora intensamente por aquela igreja e pede ao Senhor uma oportunidade de visitar e conhecer aqueles irmãos. Vamos destacar duas razões principais para que este desejo do apóstolo Paulo
em ministrar aquela igreja ou aqueles irmãos que estão em Roma. E assim entender também o ministério que Paulo chama a atenção de Arquipo. Bom, pelo menos eu sempre ouvi aqui que era Arquipo. Pode ser Arquipo também, não tem problema. Ele acho que não vai reclamar. A primeira razão é o desejo de Paulo comunicar aos crentes em Roma um dom espiritual àqueles irmãos, aqueles cristãos que estavam na capital do Império Romano do primeiro século. E comunicar um dom espiritual não vem a ser algo como transmitir um dom especial de maravilha, de cura, de línguas, de profecias. Nada disso que nós vamos encontrar nas Escrituras. E muito diferente daquilo que se ensina hoje no mundo evangélico. Como ele não conhecia pessoalmente aqueles irmãos, o desejo do apóstolo Paulo em ministrar, em fazer ministério àqueles irmãos era muito grande, pois ele desconfiava de que haveria alguma deficiência, alguma dificuldade no entendimento do evangelho que eles estavam recebendo. E Paulo tinha este desejo de partilhar a fé com aqueles irmãos. Isto é fazer ministério. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, no verso 10. Orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta da vossa fé. E a pergunta também é para nós: o que falta da vossa fé? E assim poder ministrar, fazer ministério. A intenção de Paulo era distribuir, era compartilhar um dom espiritual para que eles fossem firmados na fé, com convicção na fé. E hoje falta muito crente com convicção da sua fé. Veja que, mais uma vez, ele não está dizendo e nem se referindo a algum dom de maravilha, a segunda bênção, como muitos evangélicos pregam por aí. A oração de Paulo para visitar Roma, visitar aqueles crentes que estavam na capital do império, foi respondida de uma maneira muito diferente daquilo que ele imaginava. Se nós olharmos para o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o modo como Paulo chega à capital do império, Roma, como um prisioneiro. Muitas vezes as nossas orações são respondidas, mas não da maneira como imaginávamos. Mas Deus tem os seus planos e os seus propósitos para tal. A segunda razão porque Paulo queria ir ministrar aqueles crentes em Roma era para compartilhar um sentimento mútuo de conforto, de consolo, de encorajamento. Paulo encorajá-los e eles consolar o apóstolo Paulo. Isso querendo nos ensinar que Paulo só ficaria tranquilo, consolado, a partir do momento que ele iria compreender que aqueles crentes lá em Roma iriam crer no mesmo evangelho que o apóstolo Paulo, compreendendo plenamente a palavra de Deus. Mas afinal de contas, o que é este dom espiritual que o apóstolo Paulo quer dividir e compartilhar com os crentes lá em Roma? E que Arquipo também tinha um ministério a cumprir. Bom, Romanos 1, o mesmo primeiro capítulo, no verso 15, revela o que vem a ser este dom espiritual. E assim, quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Portanto, o dom espiritual, longe de ser aquele milagre, aquele dom de maravilhas e etc., é o Evangelho. E Paulo, ele só ficaria consolado, pois o ministério dele, a grande motivação para o ministério, era explicar o Evangelho que ele recebeu do Senhor Jesus lá da glória. E falar e explicar sobre o mistério
do Evangelho da graça de Deus. Este sim traz consolo, conforto, encorajamento, convicções, firmeza na fé, quando entendemos a diferença do Evangelho do Reino que Jesus e os 12 apóstolos pregavam para o povo de Israel, diferente daquilo que Paulo recebe do Senhor Jesus e ensina com 13 cartas às igrejas. Estão aqui para nos confortar, nos consolar também. No capítulo 15 de Romanos, no verso 29, completa então este dom espiritual que o Paulo quer dividir e ministrar com aqueles crentes. Ele prometeu que quando chegasse lá naquela cidade, na capital do império, ele faria na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo, uma alusão ao mistério, que é a mais elevada da verdade, que possamos compreender e vivenciar este Evangelho e assim fazer ministério. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito rápido, irmãos, eu queria partilhar convosco um pequeno pensamento, ainda no nosso versículo, no versículo 17, e eu vou lê-lo, e a palavra de Deus diz-nos mais uma vez, e diz: Ei, Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Atenta. Ou seja, o contrário de estar atento e de cuidar é estar distraído. E eu queria vos falar um pouco acerca disso. Eu acho que há vários estudos e uma maior parte dos acidentes de trabalho que acontecem é porque as pessoas estão distraídas. Uma maior parte dos acidentes de aviação de trânsito é porque as pessoas estão distraídas. Se um atleta de alta competição se distrair, certamente perde a competição. Ou seja, em prova, se ele se distrair, seja com aquilo que for, e se não estiver focado no seu propósito, ele perde. Ele acaba por perder. Eu nunca mais me esqueço, eu uma vez vi uma cena nos Jogos Olímpicos, eu já não me lembro em que ano é que foi, sei que um atleta festejava a vitória antes de cortar a meta. Só que ele esqueceu-se que vinha um indivíduo mais focado e não se distraiu. E ele abria os braços muito e ainda não tinha cortado a meta e foi passado pelo segundo lugar. E ficou e não ganhou, porque estava distraído. Estava distraído no seu ego, naquilo que ele era, naquilo que ele estava para conquistar. Irmãos, muitas das vezes nós somos assim. Nós também nos distraímos, porque ficamos inchados de tal maneira que não conseguimos receber aquilo que o Senhor nos diz e nem aquilo que o Senhor nos dá. Eu não sei o que é que se passou com este homem de Deus, mas ele tinha um ministério para cumprir. Mas o apóstolo Paulo teve necessidade de lhe dizer para ele estar atento. E a distração, de facto, costuma-se dizer, é a morte do artista. Um soldado, e nós somos soldados de Cristo, uma das características de um soldado é ele estar focado. Há provas em que é exigido de um soldado, nessas provas, para depois estar pronto para o campo de batalha, onde ele é forçado a ouvir muitos barulhos, onde ele é forçado numa pressão psicológica muito grande, mas para cumprir o seu propósito, para cumprir aquilo que lhe foi dado. E todos nós nos foi dado um ministério, irmãos. Um ministério, acima de tudo, de nós fazermos chegar às almas o Evangelho da reconciliação. Eu, uma vez, senti-me muito pequenino. Eu estava numa obra com o meu sobrinho, o Gabriel, e estava a fazer um trabalho para um senhor angolano. E ele não estava lá em casa, ele tinha dado a chave ao meu patrão para poder estar lá a trabalhar. E quando ele chegou, nós já lá estávamos a trabalhar e fui evangelizado por ele. Ele não esperou que houvesse ali uma oportunidade. Ele simplesmente olhou para o meu sobrinho e disse: "Pá, tu ainda és muito novo e isto, os dias não são fáceis. Olha que nós estávamos a montar uma marquise num terceiro andar. E ele disse: olha que tu podes cair. Tu já confiaste no Senhor Jesus Cristo?" Ele, quando disse isso, eu até fiquei... Mas isto porquê? Ele estava atento e ele não estava distraído. Ele estava atento naquilo que lhe foi proposto. E naquele momento ele aproveitou a oportunidade para poder evangelizar. E eu dou graças a Deus, porque depois tivemos ali uma boa conversa. Não interessa que
qual era a vertente doutrinal que ele seguia, mas ele estava confiado no Senhor, e isso era o mais importante. Ele estava confiado e o plano da salvação estava ali, certinho e direitinho. E nós tivemos ali uma oportunidade e ele ficou contente quando eu lhe disse: epá, eu confio no Senhor Jesus Cristo, porque sei se cair, eu vou para o céu. E ele disse: aleluia, irmão. Ele assim para mim. Mas um Senhor focado. Ele não estava distraído, irmãos. Ele aproveitou aquela oportunidade para me falar a mim e ao meu sobrinho, e depois ele acabou por dar o testemunho dele, e ele disse que uma das coisas que o distraiu durante muitos anos foi ele estar desfocado e focado só na questão do adultério, e destruiu o casamento dele. Ele próprio deu o testemunho dele ali em Três Penadas. E depois ele falou para o meu sobrinho e ele disse: tu nunca olhes para uma mulher, pá, foca-te simplesmente naquela mulher que o Senhor escolheu para ti. Tu nunca percas, porque eu perdi a minha vida, destruí o meu lar, mas graças a Deus encontrei o Senhor e agora quero andar direito. Isto só para dizer, irmãos, que de facto este homem estava focado. E eu dou graças a Deus porque ainda hoje existem homens focados, homens que não se distraem com as coisas deste mundo. E a distração, de facto, leva-nos a nós desprezarmos aquilo de mais precioso que o Senhor nos deu, que é o dom que o Senhor nos deu. O apóstolo Paulo adverte a Timóteo, e nós vamos ler, porque uma coisa pode levar à outra, e nós vamos ler na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo diz isto: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Uma das coisas muito importantes, irmãos, é nós estarmos focados, de facto, de tal maneira para que não possamos desprezar aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor pôs à nossa disposição para podermos servi-lo. E a distração, de facto, muitas das vezes leva-nos a desfocarmos, leva-nos a desprezarmos, mesmo sem nós querermos, mas pelas várias situações que ocorrem, e nós vemos quando o Senhor foi à casa de Marta e de Maria, e estava ali, e havia coisas que Marta estava ansiosa, ela estava fatigada. Porquê? Com as muitas coisas que ela estava a fazer. As muitas coisas que nós fazemos, muitas das vezes, fazem-nos desprezar, de facto, aquilo que é mais importante, irmãos. O desprezar também está quase de mãos dadas com a distração. E nós não devemos desprezar aquilo que o Senhor nos deu. Tantos dons que ficam pelo caminho, pela distração desta vida, por aquilo que muitas coisas ocupam a mente, por muitas coisas que a pessoa dedicou-se de tal maneira que acabou por desprezar aquilo que o Senhor tinha, o propósito pelo qual o Senhor tinha nas suas mãos para poder fazer a obra, para poder, de facto, servi-lo, servir os outros. E esta era a preocupação do apóstolo Paulo em relação a Timóteo, em relação aos outros e a ele mesmo. Porque ele diz: salvarás a ti mesmo. Porque muitas das vezes, isto não estamos a falar na salvação da alma, mas sim na salvação de muitas das vezes entrarmos por caminhos desastrosos, por caminhos que nos levam longe, levam-nos para muito longe de Deus. Não que o amor do Senhor esteja longe de nós, mas nós é que nos afastamos dele. E uma vez um irmão, num desabafo, ele dizia que o Senhor tinha fechado a torneira das bênçãos para ele. E depois eu acabei por lhe dizer que se calhar ele estava a pôr o copo no sítio errado e não na torneira que de facto está sempre a jorrar água. E às vezes nós, distraídos, quantas vezes estamos a fazer outra coisa, abrimos a torneira da cozinha para beber água e o copo não está lá bem no sítio e despejamos a maior parte da água. E às vezes é isso, irmãos. Nós desprezamos o dom que o Senhor nos dá e deixamos que... Não aproveitamos, irmãos. Não deixamos que o Senhor aprimore em nós aquilo de mais precioso, que é nós darmos de nós mesmos a Ele e, por consequência, aos outros. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a de facto não estarmos distraídos e a não desprezarmos aquilo que o Senhor nos deu. E era este pequeno pensamento, irmãos. Um irmão que queira partilhar. Graças a Deus por estarmos
de volta ao nosso estudo bíblico, depois de termos ouvido o nosso Moisés, ou David, ou Abraão, eu não sei o que ele é, mas é o Nando. Alguns de vocês que estão a ouvir agora, isto que eu estou a dizer, devem estar meio esbaralhados, porque é que eu chamo-lhe Moisés, David, Abraão, o que quer que seja, mas é o Nando. Porque ainda há bocado, quando estávamos a orar, eu dizia ao Senhor que para Ele nos ajudar a saber valorizar os nossos irmãos todos. Porque às vezes pensamos em Abraão, Moisés e David e outros, e Paulo e Pedro, etc. E esquecemos que eles não estão cá. Mas estão cá outros, que valem tanto quanto eles lá atrás. Não valem mais nem menos. E nós um dia vamos perceber isso. E Deus vai nos dizer assim, olha, tu estavas ao pé de lá de um grande homem de Deus, de uma grande mulher de Deus, e tu só estavas distraído, estavas a dormir ou quê? Todos tiveram o seu lugar na história. Já agora só um pequeno pormenor. Moisés e Abraão não foram contemporâneos, pois não? Porquê é que eu tenho que ser contemporâneo? Porquê é que eu tenho que ser contemporâneo? Porquê é que vocês têm que ser contemporâneos? Cada um na sua história. Foram todos fantásticos. E olhem que alguns vieram depois de outros e foram melhores do que os que estavam atrás. Não absolutamente intrinsecamente no seu valor intrínseco, não me refiro a isso, porque isso está reservado para o Senhor, mas para aquilo que os meus olhos enxergam, não é? Por exemplo, Elias e Eliseu. Elias veio primeiro, depois veio Eliseu. Quem é que pesou mais na balança? Eu não sei quem pesou mais na balança, mas há uma coisa que eu sei. Um fez 7 milagres, o outro fez 14. E agora? Hein? O Eliseu fez mais do que o Elias. Talvez alguém dissesse. Portanto, ambos foram valiosos. Ambos cumpriram o seu ministério, certamente. E particularmente o Elias, né? Que é o tal que só fez 7. E digo isto porquê? Porque ele foi levado antes de morrer. Que é uma coisa curiosa. Eu gosto daqueles que são levados antes de morrer. Que é o caso do Elias. O Senhor, de facto, disse, Elias, está tratado. Já fizeste o que tinhas a fazer. E ele deixou um legado para o Eliseu e foi fantástico. Bem, mas não é sobre isso que nós estamos agora aqui a considerar, mas eu não posso deixar de referir o nosso Nando. E quem diz o nosso Nando, disse o nosso irmão José Carvalho, o nosso Dário e os outros irmãos que habitualmente nos expõem as Escrituras, que é tão preciosa, que são tão preciosas. Eu também vou dar um pensamento curto, espero eu. E sobre a parte final deste versículo 17, e eu vou lê-lo de novo, diz assim, e dizei a Arquipo, atenta para o ministério. Se o Nando falou do atenta, eu vou falar do fim. Atenta para o ministério que recebeste no Senhor para que o cumpras. E quero-vos falar um pouco sobre o cumpras. Nós já dissemos algumas coisas nos estudos anteriores acerca da importância de nós realizarmos aquilo que Deus tem para nós realizarmos e infelizmente alguns ficam aquém. Acabam a vida sem acabar o ministério. São poucos, certamente, aqueles que, como Paulo, acabaram o ministério e ainda tinham vida para viver. Eu gostava que isso acontecesse comigo. Que Deus me ajude. Mas se não acontecer, tudo bem. Mas eu quero que aconteça. Estou a fazer por isso. Quero que aconteça. Eu quero acabar o meu ministério e ainda tenho vida para viver. Não é para andar aí a fazer o que não interessa. Como Paulo, também espero dizer, tragam-me os livros, especialmente os pergaminhos. Sabem o que é que o Billy Graham disse na velhice dele, com 90 e muitos anos, antes do Senhor o levar? Se ele hoje corrigisse, tivesse que corrigir, hoje, naquele tempo quando ele disse, tivesse que corrigir alguma coisa, ia passar mais tempo a ler a Bíblia. Ele também criou os pergaminhos. É uma coisa curiosa. Ia passar mais tempo a ler agarrado às Escrituras. Bem, já falamos algumas coisas sobre isto, o perigo de ficarmos aquém, porque Deus dá-nos, e Deus diz, e agora ouvimos, e muito bem, gostei muito das ilustrações, de não nos distrairmos, estarmos focados, atentos, porque todos nós recebemos um ministério, todos nós temos um ministério, pelo menos que é este, chama-se Ministério da Reconciliação, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18
a 20. Deus pôs em nós a mensagem da reconciliação. Deu-nos o ministério da reconciliação. E o apóstolo está aqui a dizer ao Arquipo, isto é para cumprir. Isto é para cumprir. Bem, nós temos aqui um grande drama, todos nós. E o nosso grande drama é que há coisas que nós cumprimos e não devíamos cumprir. E há coisas que nós não cumprimos e devíamos cumprir. Nesta passagem, temos alguma coisa que deveria ser cumprida. Não sei se ela não estaria a ser cumprida, não podemos ir além do que está escrito, mas há uma coisa que nós sabemos. Poderia haver o perigo de não ser cumprida. E o que eu quero chamar a vossa atenção é que nós corremos muitos riscos de não cumprirmos o que deve ser cumprido e, desgraçadamente, cumprimos o que não deve ser cumprido. Coisas que nós cumprimos e que não devem ser cumpridas. Vou-vos citar apenas uma. Em Gálatas, no capítulo 5, e versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Estão a ver uma coisa que a gente cumpre e que não deve cumprir? Cumprimos as concupiscências da carne. E o apóstolo diz: andai em espírito e não cumprireis. Há muita gente a cumprir as concupiscências da carne. E eu digo: andai em espírito e não cumprireis. Cá está um exemplo típico de alguma coisa que nós temos tendência para cumprir. Andarmos nos impulsos da carne. Depois até às vezes damos a dizer: eu sou assim. Eu sou assim, mas não devo ser assim. Eu sou assim, mas Cristo quer me transformar, para eu ser diferente. E há uma coisa, ou pica-nos e a gente reage logo. As concupiscências da carne têm muitas manifestações, não é apenas quando nos picam. As concupiscências da carne manifestam-se de muita maneira. A nossa carne está sempre a querer ter desejos que não são bons. Em muitas áreas, em muitos domínios. E a querer fazer, no fundo, ela consubstancia a vontade do homem, a vontade própria, que não é boa. Bem, isto aqui daria pano para mangas para estarmos aqui a pensar acerca disto. Coisas que não cumprimos e que nós deveríamos cumprir. Olha, uma delas está aqui, não é? A nossa passagem. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. O ministério que o Senhor nos deu para nós realizarmos é para ser cumprido. Não é para ficar em banho-maria. Não é para ficar a meio. Não é para começar e depois... Que Deus nos ajude. Eu estou a dizer isto porque eu ainda não cumpri, não é? E eu não sei o que é que me pode acontecer. Eu não sou melhor que ninguém. Se não for a graça de Deus a ajudar-nos para que o cumpramos. Mas já falamos bastante sobre isso. Não vou molhar no molhado. Isto já foi dito no estudo anterior, mas convém juntar. Paulo escreveu a Timóteo e disse assim: tu, Timóteo, ser sóbrio, que é um problema. Um dos problemas da distração é a falta de sobriedade para quem conduz. O indivíduo que vai bêbado é um indivíduo que vai distraído. Não está sóbrio. Não está sóbrio, distrai-se. Começa a haver duas estradas em vez de uma. Ser sóbrio em tudo. Sofre, ou seja, fica focado. Sofre as aflições. Há uma coisa curiosa que muita gente foge. Aflições. Epá, eu não ando à procura delas. Sinceramente, não sou masoquista. Eu não ando à procura delas. Mas não fujamos delas se elas nos baterem à porta. Vocês não imaginam como isso nos ajuda a cumprir o ministério? É uma coisa impressionante. Faz a obra do evangelista, Timóteo. Cumpre o teu ministério.
Isto é impressionante. Isto é cutilante mesmo. Cumpre o teu ministério. Deus deu-te um ministério, tens uma obra para fazer, particularmente tu és um evangelista, deves fazer a obra do evangelista e sofre. Timóteo, olha, se calhar gostavas de ouvir outro discurso da minha parte, se calhar gostavas de ouvir, se calhar gostavas de me ouvir a dizer assim: Timóteo, eu estou a orar por ti, Timóteo, para que Deus te tire as tribulações. Não, Timóteo. Houve alguém que um dia me disse que não pedia, nem queria, nem estava a pedir para que fossem removidas as tribulações, mas que Deus lhe desse graça para aguentar as tribulações. Eis o que Timóteo precisava. Paulo não estava a orar por ele para lhe tirar as tribulações. Aguenta, sofre. Isto é cristianismo. Vocês deixem-me dizer aqui uma coisa. Eu, já por 2 vezes, num espaço de menos de 5 dias, de domingo para cá, eu tive que dizer a 2 pessoas diferentes se elas não sabem o que é o cristianismo. Cristianismo não é aquilo que é expectável que as pessoas fazem, que está errado. Cristianismo é isto. Cristianismo é isto. Cristianismo é sofrer o agravo. Cristianismo é sofrer a perda. Cristianismo é dar a outra face. Cristianismo é perdoar. Cristianismo é esquecer. Cristianismo é andar a segunda milha. Depois de já estarmos fartos de ter andado a primeira. Cristianismo é aquilo que está aqui. E que temos que seguir o que está aqui. O que é que diz aqui? Eu até digo às pessoas: olha, o que é que vocês leem na Bíblia? O que é que a Bíblia diz sobre este assunto? O que é que diz? Vamos cá ver, vamos cá recapitular. É isso que estás a fazer? Não estás a fazer isso. Então, mas o que é que tu deves fazer? O próprio Paulo, depois de ter falado a Timóteo nos termos em que falou, disse acerca dele mesmo: em nada, Atos 20, 24, em nada tenho a minha vida por preciosa. Eu gosto disto, a sério. Nós valorizamos tanto a nossa vida. Valorizamos tanto a nossa vida. A minha vida é nada. Nada. Ouviram bem? Nada. Minha vida não vale nada. Para mim não tem valor nenhum. Mas eu não disse isto assim de pé para a mão. Isto tem contrapartidas. Não vale nada, contanto que eu cumpra. Contanto que eu cumpra. E cá está o cumprir ou não cumprir. Contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. Combati o bom combate, acabei a carreira. Ele cumpriu. Quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele diz: eu acabei a carreira. E é curioso que ele cumpriu a carreira com alegria. Olha a carta aos Filipenses. Ele estava na prisão, ele morreu na prisão. É a carta da alegria. Ele cumpriu com alegria. Regozijai-vos. Outra vez digo: regozijai-vos. Vocês estão com pena de mim. Não magoem o meu coração. Vocês estão a ofender. Isso é um insulto à minha fé. Que diz: sofre as aflições e cumpre com alegria. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Cá está. Uma coisa que eu aprecio muito no apóstolo Paulo é ele nunca diz, vocês vão de reparar disto nas epístolas dele, ele nunca diz nada a ninguém para fazer, que a gente depois não vai olhar assim pela porta de trás e vai ver, e ele está a fazer isso. Ele nunca diz a ninguém para fazer uma coisa que ele não faça. Ele não está a dizer à Arquipo: cumpre lá o teu ministério. Então, e tu, Paulo? Eu quero cumprir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Tenho que avançar. João 16, 24. E agora tomem atenção a isto. Coisas que nós
não cumprimos e devíamos cumprir. Cumprimos coisas que não devemos cumprir, as concupiscências da carne, e há coisas que devemos cumprir e que passamos ao lado. Temos de ter cuidado, temos de estar atentos, como ouvimos há pouco o nosso irmão Nando estar a explicar bem. O Senhor Jesus Cristo um dia virou-se para os discípulos e disse-lhes assim: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi, pedi, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. E agora? Outra coisa que não se cumpre em muita gente: gozo. Eu tenho gozo, 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 gozo no coração. No coração, no coração. Eu tenho gozo, 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 gozo no coração. É muito antigo este hino, este cântico. Isto não é só para cantar, para viver. Este cumprimento depende da nossa relação com a oração. Ninguém cumpre este gozo sem saber o que é orar. Até agora nada pedistes. Parece que estou a ouvir o Senhor a dizer a muitos crentes assim: ei, desperta lá, acorda lá. Até agora nada pedistes. O que é que andas a fazer? Não pedes nada. Eu estou à espera, estou aqui. Quando tu acordas de manhã, eu já cá estou, à espera. E ele levanta-se da cama, vai-se embora, nem ora, nem fala, nem diz. Acorda de manhã, pega no rede social. Mensagem, blim, 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 blim. E o Senhor diz assim: olha para este. Até agora nada pedistes. Chega a hora do pequeno almoço. Ei, até agora nada pedistes. Chega a hora do almoço. Ei, até agora nada pediste. Depois vem uma aflição, vem um contratempo. Aí lembramos de falar com Deus. Pedi, por favor, pedi. E recebereis. Que é uma coisa curiosa. Para que o vosso gozo se cumpra. A outra coisa está na primeira carta de João, capítulo 1 e versículo 4, quando o apóstolo João diz assim: perdão, estas coisas vos escrevemos. Ouça lá uma coisa, vocês pensam que eu estou aqui a escrever aqui? Estou a escrever para perder tempo? Vocês pensam que a minha carta que eu estou a escrever é uma carta como aquelas que o militar, quando ia para Angola ou para Moçambique, no tempo da guerra do ultramar, escrevia para a mãe, estava lá longe, escrevia uma carta? Vocês pensam que a minha carta é uma carta dessas? Ou outra carta qualquer? Estas coisas que eu vos escrevo, ouçam bem, isto não é uma carta qualquer. As coisas que nós vos escrevemos são para que o vosso gozo se cumpra. Outra coisa que não se cumpre na vida de muita gente, que é o gozo. De onde é que vem o gozo aqui? Do que está escrito. Vem daqui. E nós não lemos a Bíblia. Começamos o dia e ligamos as notícias. Mas a melhor notícia que a gente tem para ouvir, a gente não quer ouvir. E de vocês dizem: já conheces as boas notícias daí? É? Conheces? Tens a certeza? Olha, eu ainda hoje ando a descobrir novas notícias que estão aqui, boas. Não consigo esgotá-las. Este cumprimento depende da minha relação com a palavra. O cumprimento do gozo depende da minha relação com a oração, depende da minha relação com a palavra. Gálatas 6:2. Outra que a gente também nos custa. Levai as cargas uns dos outros. Epa. Peçam-me tudo, mas para carregar com cargas. Mas é. Eu tenho que levar as cargas dos meus irmãos. E alguns às vezes são pesados. O Dwight Moody era um homem gordo, não sei se vocês sabiam, não sei se algum dia viram a fotografia do Dwight Moody, foi um grande evangelista americano. O Dwight Moody, dizem que ele pesava mais de 100 quilos. E ele dizia que cada quilo era para a glória de Deus.
Bem, eu não queria carregar com o Moody. Eu não queria carregar com o Moody, apesar assim daquela maneira. Mas eu não me refiro a esse peso físico. É o peso espiritual que temos que carregar das lutas, das dores, do sofrimento, das dificuldades, das contrariedades da vida. Diz ele assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis. Pois é. A gente passa ao lado desta também. Cumprireis a lei de Cristo. Este cumprimento depende de levarmos as cargas dos outros. Depende de amarmos ou não os outros. Porque isto passa pelo amor, como vocês já vão ver. Porque toda a lei, diz Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 5 e versículo 14, porque toda a lei se cumpre numa palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Que Deus nos ajude. Somos tão deficitários de amor genuíno, sincero, desinteressado, que procura aliviar o sofrimento do outro. Às vezes nós ainda vamos lá pôr mais carga em cima. Ele já anda carregado. E a gente ainda mais, deixa ver se ele aguenta mais um bocado. Isto faz quase lembrar. Sabem que há um indivíduo que um dia ele era pastor numa igreja. Hein? E então, eu ouvi esta história a alguns, se não é bem assim, é parecida. Eu vou contar à minha maneira. Ele era pastor numa igreja. E então ele tinha uma carroça. E os crentes iam todos em cima da carroça. E o desgraçado ia à frente a puxar a carroça. Bem, aquilo era um peso que vocês não... É para puxar aquela carroça era difícil. Os crentes já estavam todos em cima da carroça. E ainda reclamavam. E desgraçados. E ainda reclamavam. Não ponhamos mais peso em quem já tem tanto peso em cima. Devemos aliviar as cargas uns dos outros. Romanos 3,8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Outra coisa para cumprir. A lei é cumprida amando. Por último, quase não é o último. Colossenses 1,24, já lá passamos em Colossenses 1,24, capítulo 1, estamos já a acabar a carta, já era no princípio. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Cá está o homem do sofrimento, o homem que dizia aos outros: ei, não fujas do sofrimento, aguenta as aflições. E aí, ele não está a dizer isto a Timóteo e depois ele próprio põe-se assim a milhas. Não é? Faz quase lembrar alguns aí, profissionais de religião, não é? Dizem aos outros e eles têm uma vida que não tem nada a ver. Regozijo-me agora no que padeço por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Não são muitos os que estão dispostos a levar o vitupério de Cristo, a sofrer o sofrimento que lhe pertence a Ele. Ele não o leva porque Ele já não está cá, Ele está na glória. Mas quem se identificar com Ele vai levar aquilo que seria Ele a levar e que não pode levar porque não está cá, e somos nós que levamos. E alguns fogem a isto, não querem sofrer. Mas eu regozijo-me no que padeço por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições. Estas aflições são o resto, são o que pertenciam-lhe a Ele. É o resto das aflições de Cristo. Não quer dizer que Ele não consumou a obra na cruz. Quer dizer, neste aspecto, que os crentes hoje sofrem por se identificarem, e quanto mais quem viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições, como diz a Bíblia, nós vamos sofrer um sofrimento que não tem a ver connosco. Nós estamos a sofrer por causa dele. Era a ele que lhe era dirigido. E muitos não se querem identificar com ele. Como Pedro, não é? Lembra-se daquela fraqueza de Pedro. Coitado de Pedro. Ele vai-me compreender um dia, vou-lhe dar um abraço. E vou dizer: obrigado, Pedro. Obrigado. Obrigado pelo teu mau exemplo. Porque o teu mau exemplo serviu de ajuda a muita gente.
conheço. Não se quis identificar com ele. Ele estava a ser julgado, preso, maltratado, cuspido. Eu não o conheço. Eu não sei quem é. Pensam que é só Pedro que faz isto? Que Deus nos ajude. Em Mateus 7,26 lemos assim: aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, atenção, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, cuidado que há coisas que a gente deve cumprir e não cumpre, e uma das coisas que a gente tem que cumprir é o que está aqui escrito. Compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E vocês conhecem o resto da história. Não queremos ter uma casa sobre a areia, pois não? E por último, agora é que é mesmo no fim. Em Provérbios, no capítulo 13, gosto desta delícia. Em Provérbios 13:19, lermos assim: o desejo que se cumpre deleita a alma. Por isso é que eu disse que era uma delícia. O desejo que se cumpre. Vocês não têm o desejo de cumprir aquilo que Deus quer que a gente cumpra? Então, se cumprir, diz isso, o desejo que se cumpre deleita a alma. Não percamos o deleite. Ou seja, o contentamento, a satisfação, o prazer, que eu quero dizer deleite, que o Senhor nos quer dar por cumprirmos aquilo que Ele nos tem proposto. Que Ele seja glorificado. Deus, por aquilo que ouvimos, que o Senhor nos ajude. Isto é uma responsabilidade muito grande, depois de nós ouvirmos a palavra de Deus. Será que vamos cumprir com aquilo que ouvimos? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos ficar de pé. E vamos terminar então com a oração. Pai amado, nós de facto estamos deleitados na Tua palavra, Senhor, por aquilo que Tu nos dizes, através dela, Senhor. E ajuda-nos a ser bíblicos, Senhor, a sermos homens da palavra, Senhor. Infelizmente vivemos dias em que a ilusão, o ilusionismo, Senhor, tem infiltrado e tem minado a Tua obra, Senhor. Mas nós não queremos viver sobre a ilusão, porque isso tira a sobriedade, Senhor. E nós queremos estar sóbrios através da Tua palavra, firmes, e que nos dês a Tua graça, Senhor. Obrigado mais uma vez pelo Teu precioso amor. Nós queremos Te agradecer por cada filho Teu aqui presente esta noite, Senhor. Te agradecemos, Senhor, do fundo do coração, Senhor, por aquilo que Tu tens feito em cada alma aqui, Senhor, e por aquilo que ainda vais fazer. E nós Te agradecemos pelos Teus filhos que esta noite, Senhor, propuseram no seu coração ouvir a Tua palavra e estar aqui. E Te rogamos por aqueles também, Senhor, impedidos por vários motivos de não estar, mas também Te queremos pedir por eles, Senhor, e que os ajudes e que lhes dê força e ânimo. Seja qual for o motivo, Senhor, que o Teu ânimo e o Teu gozo possam inundar os seus corações. Como ainda agora ouvíamos, Senhor, que de facto possamos nos deleitar na Tua palavra, Senhor, e sentir o gozo, que mais nada nos pode dar esse gozo, Senhor, senão um gozo que dura, pois o gozo do pecado é por muito pouco tempo, Pai, e é dilacerante para a alma, Senhor, o sofrimento que vem depois disso. Mas o Teu gozo não, o Teu gozo é para sempre, Senhor, e o Teu gozo, podemos estar nas piores circunstâncias, mas não deixamos de o ter, e obrigado por isso, Pai. Obrigado por aquilo que Tu nos dás, Senhor, que o mundo não entende, mas ajuda-nos, Senhor, a cumprir o nosso ministério, que é anunciar-Te, Senhor, anunciar o amor do nosso Senhor Jesus Cristo aos outros, Pai. É o que nós Te pedimos e agradecemos mais uma vez, Te agradecendo por aquilo que ainda vais fazer durante o resto da semana, no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo também. Amém. O culto está terminado, irmãos.